Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério. Diga comigo, tempos do refrigério. Melhore, tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Queridos, nós lemos aqui um texto inserido numa pregação de Pedro. Pedro e João, eles estavam indo ao templo para adorar, e chegando num lugar chamado Formosa, o nome daquela porta, eles encontraram um homem que era coxo, e a Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Desde o seu nascimento, aquele homem, ele era coxo, e isso o impossibilitava de se locomover, de ir, de vir. Ele dependia da ajuda das pessoas, ele precisava que alguém carregasse ele. E a Bíblia narra mais na frente que esse homem já tinha 40 anos. Há 40 anos que ele vivia dessa maneira, há 40 anos que ele vivia dessa forma, há 40 anos que ele vivia nesse estado de dependência, nesse estado de mendicância, de estar mendigando a ajuda dos outros, estar mendigando uma esmola. E foi exatamente isso que esse homem fez quando ele viu Pedro e João. Quando ele viu Pedro e João, ele olhou: me dá uma esmola, me dá alguma coisa, me dá um dinheiro. Pedro e João, olhando para ele, a Bíblia diz que, fitando os olhos nele, Pedro olhou para ele e falou assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E estendendo a mão disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que de um salto, aquele homem que há 40 anos estava prostrado, aleijado, manco, coxo, aquele homem que estava há 40 anos naquela condição, de um salto, aquele homem se pôs de pé. Você não está entendendo? Ou você não está entendendo, ou você não está tendo compaixão, não está tendo empatia. Mas aquela pessoa estava há 40 anos. Quem tem mais de 40 anos aqui? Não, pode entregar. É tempo ou não é? É tempo ou não é? Eu tenho menos de 40. Eu estou longe dos 40. Estou muito longe dos 40. E aquele homem vivia 40 anos daquela maneira, 40 anos daquela forma. E um encontro com Pedro e João mudou o destino dele. Um encontro com Pedro e João fez com que aquele homem de um salto se colocasse de pé. Ei, eu estou dizendo aqui para você duas coisas. A primeira delas, eu não sei por quanto tempo você está vivendo nessa condição, essa condição que está te aprisionando, essa condição que está te segurando, essa condição que está te travando, mas eu quero dizer, essa condição está com os dias contados. É hoje, diga, é hoje que o cenário vai mudar, é hoje que o quadro vai mudar, é hoje que Deus está mudando a história da tua vida, é hoje que aquilo que estava travado há 10, há 20, há 30, há 40 anos, é hoje que os céus estão se abrindo, está sendo liberado sobre a tua vida, é hoje! É como chuva de um irmão com a garra de um leão. É hoje. Essa é a primeira coisa. E a segunda dela é que Deus vai usar você. Amém. Glória a Deus. Você é a pessoa que Deus vai usar nesse tempo para destravar destinos que estavam emperrados, amarrados. É você. Pega na pessoa que está lá, balança ela e fala assim: é você. É você. É você. Não, tem gente que não está sendo chacoalhado. Mas pastor, eu não conheço a pessoa do lado. Problema dela. Pega nessa pessoa, mexe com ela e fala: é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar para destravar destinos. É você que Deus vai usar para abençoar.
É você que Deus vai usar para trazer cura. É você que Deus vai usar para trazer restauração. É você que Deus vai usar para fazer milagre nesse tempo. É você. Você está entendendo? Você está entendendo? É você. E a gente vê aqui dois tipos de pessoas, duas igrejas. Eu estou falando de igreja hoje. Eu estou falando de igreja. Eu estou falando de pessoas que se relacionam com Deus. Pessoas que buscam a Deus. Pessoas que de alguma maneira estão buscando o seu socorro no Senhor. Eu estou falando da igreja. E a gente vê aqui uma igreja que é esse coxo. Esse coxo, ele representa uma igreja que está há anos deformada, amputada, mutilada. E por causa disso ela está inerte. Pessoas que foram chamadas pelo Senhor, mas que estão ali paradas, inertes. Quais são as características dessa igreja? Em primeiro lugar, é uma igreja que vai para o lugar de adoração, mas não consegue entrar nesse ambiente de glória. A Bíblia diz que aquele homem, ele era colocado na porta do templo. O templo é lugar de quê? Templo é lugar de quê? Mas aquele homem não conseguia entrar. Ele permanecia do lado de fora. Tem muita gente que chega num ambiente desse, um ambiente de glória, e ele não consegue entrar nesse ambiente. Ela fica aqui, mas ela fica indiferente. Os céus estão abertos, o pau está quebrando aqui, meu irmão. A glória de Deus se manifestando, gente sendo tocada, gente sendo curada, gente se derramando, gente se rasgando diante do Senhor, e a pessoa está ali, indiferente. Ela está no ambiente de adoração, mas ela não consegue entrar nesse ambiente. Ela se sente um peixe fora d'água. É esse coxo. Esse coxo, ele não podia andar. Fala, ele não podia andar. Não podia. Ele estava parado. Tem muita gente, igreja do Senhor, que está paralisada. Não cumpre o propósito que Deus tem para você, porque se sente bloqueado, se sente amarrado, se sente aprisionado por alguma coisa. Se sente aprisionado, amarrado, travado. Aquele cara, ele vivia de muletas. As pessoas eram as muletas dele. As pessoas carregavam ele. Tem gente que vive assim até hoje. Não consegue entrar nesse ambiente de glória, de andar na dependência do Senhor, mas precisam viver agarradas a muletas. Precisam viver agarradas a outras pessoas que as carreguem nas costas. É uma igreja engessada. Pior, é uma igreja que nasceu assim. Pessoas que na sua origem herdaram tradições, herdaram sofismas, herdaram dogmas que as aprisionaram e as aprisionam até hoje. E não vivem a dimensão que Deus tem para elas, porque elas estão coxas, não desenvolveram aquilo que tinha que desenvolver. Mas eu estou aqui, querido, para ser libertador na tua vida hoje. Se existem áreas na tua vida que estão atrofiadas, se existem áreas na tua vida que precisam crescer, que precisam evoluir, que precisam se fortalecer, que precisam crescer para a glória do Senhor, para que você possa cumprir o propósito dele, que seja agora em nome de Jesus, que assim seja em nome de Jesus, que seja hoje, que seja agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai receber uma medida de glória, uma visitação do Senhor, que você nunca viveu na sua vida antes. Aquilo que estava travado na tua vida, é hoje que vai ser liberado, é hoje que vai ser destravado, é hoje que Deus vai fender os céus e vai derramar a graça dele sobre a tua vida. E a gente vê uma outra igreja que mudou a história daquele homem. E é sobre essa igreja que eu vou pregar. A igreja da restauração. Diga comigo, igreja da restauração.
Eu li um texto da Bíblia que a maioria de vocês, não vou dizer todos, porque isso é muita presunção e petulância, mas que a maioria de vocês nunca perceberam que esse texto está na Bíblia. É um texto tão chave, tão importante, para nós discernirmos esse tempo. Esse texto está falando dos momentos que antecedem a volta de Jesus. Esse texto está falando dos momentos que antecedem a vinda de Jesus à terra, a sua segunda vinda em glória. Ele veio primeiro como um servo, mas ele vai vir agora em glória como um rei. Mas olha o que o texto diz, Pedro pregando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Diga, tempos do refrigério. Tempo de refrigério. Tempo de refrigério. Esse tempo de refrigério, querido, não é por ter dinheiro na conta, não é por ter um carro novo, não é por ter uma casa nova. Esse tempo de refrigério é pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que vai trazer refrigério para a tua alma. É a presença do Senhor que vai poder suprir aquilo que você necessita. É a presença do Senhor que vai aliviar os fardos que têm sido tão pesados para você. É a presença dEle. Tempos de refrigério. Mas Pedro continua: e envie, falando da volta, e envie Ele, Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Você já sabe, Jesus vai voltar. Você já sabe. O qual convém, olha aqui a revelação, o qual convém que o céu contenha. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Os céus estão segurando Jesus até que tudo que tem que ser restaurado seja restaurado. Jesus só vai voltar quando aquilo que tem que ser restaurado for restaurado. Tempo de restauração. E é aqui que vai entrar e vai se levantar uma igreja. Uma igreja que não está paralisada na porta do templo da adoração. Uma igreja que não está paralisada pelas feridas e os traumas do passado, mas uma igreja, querido, que avança, uma igreja forte, uma igreja valente, uma igreja imparável, uma igreja invencível, a igreja do Senhor. Ei, uma igreja que vai viver tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor, você vai viver, querido, momentos com Deus que você nunca viveu antes na sua vida. Os últimos dias eles são marcados por um mergulhar da glória do Senhor nunca visto antes na história da terra. Ei, eu e você, nós vamos ver essa terra cheia da glória do Senhor. Nós vamos ver a terra cheia da glória do Senhor. Nós vamos ver uma visitação dos céus nunca vista antes por todos os tempos. Se você crê, meu irmão, diga: eu creio, eu recebo essa palavra, eu vou viver esse tempo. Aleluia. Mas não é tempo só de refrigério, é tempo de restauração também. Mas eu quero entrar na mensagem. Quais são as características da igreja da restauração? Pedro e João representam essa igreja. Diga: Pedro e João. 2. Apóstolo e profeta. Apóstolo e profeta. Apóstolo e profeta. Já você vai entender. Pedro e João, eles são essa igreja, representam essa igreja, a igreja da restauração. Como assim, pastor? Quais são as características dessa igreja? Em primeiro lugar, a igreja da restauração é uma igreja composta de pessoas simples, mas com a vida transformada pelo Espírito Santo. A igreja da restauração é uma igreja de pessoas simples, mas profundamente tocadas, profundamente transformadas pela unção do Espírito Santo. Querido, Pedro e João, eles trouxeram confusão para os religiosos da época. O conselho do Sinédrio, eles olharam para Pedro e João e ficaram impressionados. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, informados de quem era um homem sem letra, eles não tinham letra. Não me entenda mal, não estou fazendo apologia contra, mas Pedro e João não tinham seminário. Pedro e João não tinham diploma na parede.
Mas Pedro e João foram reconhecidos como alguém que andou com Jesus. Pedro e João, eles eram homens ousados. Diga comigo, ousado. Você recebeu um espírito. Quando você nasceu de novo, você recebeu um espírito, moça. Você recebeu um espírito. E não foi um espírito de covardia para andar com medo. Alguém recebeu o espírito de covardia aí? Alguém recebeu o espírito de covardia aí? Não, nenhum de vocês recebeu espírito nenhum de covardia, mas você recebeu espírito de ousadia no Senhor, espírito de ousadia, de moderação no Senhor. Existe uma ousadia santa dentro de você, você não sabe, mas está dentro de você. Esse é o tempo que Deus vai usar aqueles que falam menos, aqueles que falam seja, aqueles que comem o R, que comem o S, que falam errado, mas Deus vai usar para curar enfermo, Deus vai usar para pregar, Deus vai usar para salvar, Deus vai usar para libertar. Esse tempo é o tempo que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Lembra de Davi? O menor dos seus irmãos, o rejeitado pelos seus irmãos. Aquele que enquanto seus irmãos estavam na mesa participando daquele banquete, Davi estava lá, sujo, suado, no meio do campo, cuidando de animal, cuidando de bicho. E quando o profeta, o homem de Deus chegou lá, cadê? Eu estou aqui para ungir o novo rei. O profeta está aqui para ungir novos reis e novas rainhas do Senhor. Mas o profeta não está procurando homem forte nem bonito. Eu não estou procurando gente eloquente. Eu não estou procurando bom pregador nem boa pregadora. Mas eu estou procurando aqueles que estão escondidos atrás das malhadas, aqueles que têm um coração voltado para Deus, aqueles que têm um coração sensível, aquele que tem um coração manso, aquele que tem um coração ensinável. Tem alguém aí? Tem alguém assim aí? É aqueles quebrantados, aqueles que adoram o Senhor. Achei, diz o Senhor. Ele está olhando para você agora, e Ele está dizendo: eu achei Joana, minha serva, com meu santo óleo eu ungi. Eu achei a Nilce, a minha serva, com meu santo óleo eu ungi. Eu achei a Socorro, minha serva, com o meu santo óleo. Ei, eu achei o Ricardo, meu servo. Eu achei com o meu santo óleo eu ungi. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? É nesse tempo que Deus vai usar a tua vida. Olha, se tem alguém com a mão levantada perto de você, se for, bate nele e fala: é você que Deus vai usar nesse tempo. Te prepara, porque esse é o teu tempo. Te prepara, esse é o tempo que Deus vai te usar. Te prepara. Eu estou olhando para o novo Paulo, eu estou olhando para o novo Barnabé, eu estou olhando para aquele que vai marcar essa geração. Eu estou olhando para aquele que vai marcar esse tempo. Eu estou olhando para aquele que vai saquear o inferno. Cadê? 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 Pedro e João, iletrados, não tem título, não tem bacharel, não tem currículo, mas tem a unção do Senhor. Não tem padrinho, mas tem um Pai que está no céu, e é Ele que vai adiante de você. Ei! Ei! Que igreja é essa? Diga comigo, apóstolos. O termo apóstolo, simplistamente falando, significa enviado. Apóstolo, traduzido para o português, enviado. Apóstolo é uma palavra grega, uma palavra que vem antes de Jesus. Era uma palavra já comum nos tempos de Jesus. Apóstolo, eclésia, palavra que a gente usa para traduzir igreja, eram palavras usuais da época. A palavra apóstolo, que é traduzida no latim por missionário. O modelo simplista significa enviado, mas ela é muito mais do que enviado. É muito mais do que enviado com uma missão. Quando você fala de apóstolos, no contexto bíblico, você está falando de um contexto de guerra. Você está falando de um contexto de patentes. Você está falando de um contexto de conquista de territórios. É como se uma frota de navios estavam se dirigindo a uma outra nação para conquistá-la, para impor a sua cultura,
para que o rei depois pudesse chegar lá e ele se sentisse em casa, na sua nação de origem, no seu reino de origem. E o apóstolo, ele era o capitão do principal navio. Nos outros navios tinham soldados, tinham professores, tinham médicos, tinham pessoas ali capazes para ensinar a cultura do seu reino para aquele povo colonizado e conquistado. Jesus, ele elevou o significado dessa palavra apóstolo, porque um apóstolo naquela época era um homem sanguinário. Ele conquistava, nem que seja pela força, matando, cortando cabeças. E o seu grupo que estava com ele era chamado de eclésia. Mas ele era o general, ele que estava na frente, ele que estava na linha de comando, ele que era o cabeça daquela tropa toda. E Jesus, ele levanta os seus apóstolos. Ele escolhe 12 apóstolos, que são exclusivos. Não existem outros iguais a eles. Mas a Bíblia fala que existem outros apóstolos. Existem os chamados apóstolos do Cordeiro, que são os 12. E existem outros como Paulo, Barnabé, Silas, Silvano. A Bíblia, ela ensina que esses homens também tinham um apostolado, tinham essa missão, esse encargo sobre si. Agora Pedro e João, eles eram dessa geração dos 12, os principais de Jesus. E Pedro e João, eles representam exatamente essa figura que está aqui para estabelecer a cultura do seu reino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem no mínimo 2 cidadanias. Você é no mínimo brasileiro e cidadão dos céus. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho amado. Você está aqui hoje para representar um reino. Nós estamos aqui hoje para conquistar uma terra, colonizar essa terra e implantar nela a cultura do nosso reino. Era exatamente isso que Pedro e João estavam fazendo. E qual é a cultura do reino? Em primeiro lugar, a cultura do reino é uma cultura de adoração. Diga comigo, a cultura do reino é uma cultura de adoração. A Bíblia diz que eles estavam indo para o templo para adorar. Estavam indo para a oração. Não tem como você ser cidadão dos céus, não tem como você ser o enviado dos céus, não tem como você estabelecer a cultura dos céus na terra, se você não tem a cultura de adoração. O princípio da adoração é muito claro e muito simples. Salmo 115 é um texto que nós usamos muito para ofender os católicos, por causa das imagens. Porque o Salmo 115 diz acerca das imagens de escultura: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pega, tem nariz, mas não cheira, tornem-se semelhante a eles os que o adoram. E aqui tem um princípio bíblico. O Salmo 115, ele não só denuncia o pecado da adoração à imagem de escultura, mas ele tem um princípio bíblico chave. O princípio bíblico é: você se torna parecido com aquilo que você adora. A pessoa que adora o dinheiro, ela tem uma identidade clara. É o avarento. A gente mapeia o perfil social da pessoa. A pessoa que adora o sexo é uma bênção de Deus, Deus que criou dentro da aliança do casamento. Mas a pessoa que pega o sexo e coloca ele num altar, ela tem também um biotipo. Ela tem também um estereótipo. Ela tem também uma identidade visual clara. É o prostituto, a prostituta. A pessoa que adora a mentira, o mentiroso, a falsidade, a gente consegue entender o perfil da pessoa, porque ela se torna parecida com aquilo que ela adora. Mas e quando você adora a Deus? Vem cá. E quando você adora a Deus? E quando você adora a Deus, quando você entra no teu quarto e você fecha a porta
e toca aquele louvor, você bota aquela adoração, ou então você fica só encalado. E você começa ali a adorar, a orar, a buscar a face, a buscar a presença. Quando você começa a fazer isso, quando você sai do quarto, como é que você sai? Você sai atribulado? Sai? Você sai uma pessoa ranzinza? Você sai uma pessoa angustiada? Você sai como? Docinho, docinho. Você sai feliz, porque você estava adorando Ele e você se torna parecido com Ele. De glória em glória. De glória. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: meu irmão, não se aveste, não se apresse, não se cobre, não coloque um fardo, não coloque um jugo sobre você. É de glória em glória. É de glória em glória. Não é de uma vez não, irmão. É devagar. É de glória em glória. Agora, quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais recebe. Querido, quando você tem um encontro com Ele, algo de você tem que morrer, para que algo dele possa viver em você. Vou fazer uma pergunta perigosa. Quem quer se atrever a responder essa pergunta perigosa? O que é que tem que morrer em você hoje? Medita até o final da mensagem. O que é que tem que morrer em você hoje? O que é que tem que ser transformado em você hoje? Você se torna parecido com aquilo que você adora. A cultura do reino é uma cultura de adoração. 2, a cultura do reino é uma cultura de compaixão. Porque quando Pedro e João estavam indo para o templo, estavam indo adorar, tinha um homem ali na porta. Aquele homem estava pedindo esmola. Pedro e João poderiam simplesmente dizer: não, eu não tenho, fica aí. Mas Pedro olhou para ele e falou: olha, cara, eu não tenho, mas eu tenho uma coisa, e isso que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus. Levanta e anda. Ei, sabe por que você não está vendo tantos milagres ainda na tua vida, através da tua vida em outras pessoas? Quem sabe esteja faltando uma dose de compaixão em você. Quem entende isso? Pois toma. Receba doses de compaixão. Doses de compaixão. Tem gente aqui que não vai conseguir dormir enquanto não se levantar e for para um hospital para orar para eles que estão no corredor. É você mesmo. Só porque falou. Tem gente que vai chegar atrasado no culto. E não é porque a mulher, para de botar a culpa na mulher, macho. Ajuda a tua mulher a ajeitar os meninos. Tem gente que vai chegar atrasado no culto e não é porque atrasou a roupa, mas é porque não aguentou quando viu aquela pessoa na rua, largada no chão, e parou o carro, desceu do ônibus, sentou com ela, conversou com ela, deu comida para ela. Diga comigo: compaixão. Compassion, compaixão. Era isso que movia Jesus para fazê-lo curar as pessoas. Ele não curava as pessoas porque ele queria se exibir, ele curava as pessoas que tinha compaixão delas. Sabe por que você não ora por muito enfermo? Porque você tem medo dele não ser curado, e você tem medo da sua reputação depois. E se ela não for curada, o que é que vai ser de mim? Vou botar meu rabinho entre as pernas, vou sair? Não, cara, fica em paz. O importante é que você tenha compaixão, e você vá lá e exerça a sua fé, e em nome de Jesus, seja curado. Não precisa nem orar para ser curado, basta você sentar para chorar com ela.
ouvir, abraçar aquela pessoa, dar uma palavra de ânimo para ela, compaixão. Pedro e João estavam falando: olha, a gente não tem nada, cara. A gente tem Jesus. Jesus mudou a nossa vida. Ele deu sentido para a nossa vida. Quem era nós? Quem éramos nós? E olha a gente aqui, Deus mudou a nossa vida. E assim como Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também. Para que pregação melhor do que essa? Não precisa saber teologia. Não precisa saber se o arrebatamento vai ser antes, no meio ou depois da tribulação. Não precisa saber disso. Não precisa saber se você é calvinista ou arminiano. Não precisa saber disso. O que você precisa saber é como era a tua vida antes de Jesus, como foi que você conheceu Ele e como é que a tua vida é agora. É isso que você tem que saber e é isso que tem que estar fácil na tua boca. Compaixão. Compaixão. Segunda característica da cultura do reino: sobrenatural. A cultura do reino é uma cultura de sobrenatural. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, a cultura do reino é uma cultura de adoração. Em segundo, uma cultura de compaixão. E em terceiro, é uma cultura de sobrenatural. Meu Deus, tem alguém enfermo aqui hoje? Estou perguntando, tem alguém doente aqui hoje? Vem cá. Tem alguém que precisa ser curado hoje aqui? Vem cá, vem cá. Precisa ser curado hoje.
Aleluia. A cultura do reino é uma cultura de sobrenatural. Querido, eu não tenho nenhum poder próprio. Gostosa lá para mim, rapaz, me atendeu tão bem, irmão. Ficou um crepioca assim, desse tamanhozão. Meu Deus do céu. Eu comi tudo, irmão. Não tinha nem glúten e lactose. Doutor Alder não vai me acusar por causa disso. Eu comi tudinho, irmão. E fiquei leve, nem fiquei pesado. Terminamos de comer, estávamos saindo. E a gente se dirigindo ao caixa. A gente passou por ela, não a viu, não anotei. Aí ela, ei! Ei! Aí eu, opa! Oi, moça! Ei, ficou bom? Ficou ótimo. Ficou uma delícia. Estava bom demais. Você fez com muito carinho para mim. Eu sou muito grato a você. Me dá aqui tua mão. E eu peguei na mão dela. Eu posso orar por você? Aí ela, pode. Eu falei, olha, a Bíblia diz que quem der um copo d'água a um profeta recebe galardão de profeta. Você não me deu um copo d'água, você preparou um lanche tão gostoso para mim, com tanto carinho. Eu quero abençoar você, eu quero retribuir você. Eu posso orar? Pode. Eu comecei a orar por ela. Eu fechei meu olho lá no meio da padaria, falei todo mundo. Eu não orei, orei, Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua filha. Ó Deus, eu comecei a orar e comecei a profetizar na vida dela. Eu comecei a declarar coisas na vida dela. Quando eu abri meus olhos, aí estava a mulher. Aí estava uma Mahatma aqui do meu lado. Aí de repente, uma Mahatma olhando assim, meu Deus! Em Fortaleza tem profeta, meu Deus, moto! A cultura do reino é uma cultura de sobrenatural. Quem é cidadão do reino? Quem é cidadão do reino? Essa é a sua cultura. Essa é a sua cultura. Eu quero encerrar essa mensagem falando da última característica da igreja da restauração. É uma igreja que vence a Babilônia. Diga comigo, a igreja da restauração é uma igreja que triunfa sobre a Babilônia. O que é Babilônia? A Babilônia, Apocalipse fala profeticamente que Babilônia é um sistema religioso. Apocalipse 17 chama Babilônia de uma grande prostituta. Bíblia, no cenário profético, mulher no cenário profético, meu Deus. Mulher no cenário profético significa igreja. Babilônia era uma igreja prostituta, um sistema religioso prostituído. Prostituído com o quê? Versículo 2 do capítulo 17 diz que se prostituiu com os reis da terra. Abre a Bíblia, irmão, para não te engabelar. O que eu vou falar aqui é forte. Era uma igreja que se prostituía com os reis da terra. Vou falar aqui uma coisa para você. Há 3 semanas atrás, eu orei ao Senhor. Senhor, levanta um homem na nossa igreja para que eu possa investir nele para ser um político, para concorrer a um cargo eletivo. Tem muita injustiça, Senhor. Nós precisamos de homens de Deus nas posições chaves da sociedade. Por muito tempo, escuta, por muito tempo a igreja entregou as posições chaves da sociedade para o mundo. Entregou o corpo docente para os umbandistas, para os ateus. Hoje eu louvo a Deus que a gente tem gente aqui, querido, de todo jeito na nossa igreja. Desde psicólogo, advogado, médico, a pessoa que de repente mexe de obra. A gente tem gente de todo jeito aqui, irmão. Estudante, glória a Deus. Que a casa do Pai é uma igreja, não é só para uma classe social não. A casa do Pai é uma igreja para todo mundo. Mas por muito tempo era difícil ver nas igrejas grandes empresários, pessoas de influência na sociedade. Eu quero profetizar em nome de Jesus que aqui pessoas aqui Deus vai levantar e vai colocar em posições chaves na sociedade. Tem pessoas aqui que vão criar grandes empresas, vão ser grandes empresários, vão ser milionários para a glória do Senhor. E você só vai ser milionário porque o seu coração não está nessas coisas, porque o seu coração está no reino dele. E Deus vai te colocar lá em cima. Deus vai te colocar numa posição chave para que você seja um agente do reino aonde você estiver.
médicos cristãos, psicólogos cristãos, advogados cristãos, juízes cheios do Espírito Santo. Mas por muito tempo a igreja entregou isso para o mundo. Por muito tempo. Está na hora de nós nos posicionarmos. Essa é a hora, esse é o tempo. Voltando aqui para a mensagem, Pedro e João, a prostituta se prostituiu com os reis. Entenda uma coisa: não me ofereça candidato político, não me apresente candidato político que queira me dar um terreno, que queira me dar porcaria de cadeira, que queira me dar droga de ar-condicionado. Não me ofereça um almoço desse. Você vai causar uma situação muito desagradável entre mim e você. O nosso envolvimento, querido, com política não é por proposta, mas é por propósito. Nós não estamos aqui para nos prostituirmos com os reis dessa terra, mas para influenciá-los, para pastoreá-los. O papel de um profeta, querido, não é comer na mão de um rei. O papel de um profeta é olhar para um rei e dizer: assim diz o Senhor. Mas a Babilônia se prostituiu, um sistema religioso que se prostituiu. A gente vai para a Babilônia e quer falar: a igreja católica. Não, não é só a igreja católica, é todo e qualquer sistema religioso, querido, que se prostituiu. Babilônia tem algumas características. Babilônia persegue. Esse conselho do Sinédrio era uma Babilônia, prostituído com Roma, se tornou uma só carne com Roma. Crucificaram Jesus porque eram mancomunados com o imperador, com o governador. Eles estavam perseguindo. Babilônia persegue. Querido, o que eu estou pregando aqui agora, tem igreja que prega contra. Quando a gente fala de apóstolo e profeta hoje, por muito tempo nós éramos esse coxo que estava parado na porta do templo de Formosa, amputados desde o nascimento. O modelo de governo da igreja é bíblico, vem da Bíblia. Mas por muito tempo o modelo de governo que nós estamos absorvendo, nós estamos usando, é um modelo da Babilônia, contaminado pela Babilônia. É um governo pastoral. O governo da Bíblia não é pastoral, o governo da Bíblia é apostólico. Efésios 2:20 diz que a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Cristo é a pedra de esquina. Efésios capítulo 4, verso 11 diz que a uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. É até a volta de Jesus. É até a volta de Jesus. Mas por muito tempo o diabo roubou a igreja dos dons espirituais. Não se pode mais orar em línguas, não se pode orar por cura. Não, era só para o tempo dos apóstolos. Não, é para hoje. É até a volta de Jesus. Porque é isso que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. O Espírito Santo não é só para algumas pessoas, é para você também. Existe uma unção de Deus sobre a tua vida. Talvez você pensou por muito tempo que não era para você. Está cancelada essa mentira. Os dias que precedem a volta de Jesus têm duas características: refrigério pela presença. Diga comigo: refrigério pela presença e restauração de todas as coisas. Deus está restaurando áreas da igreja que estava amputada. Deus está restaurando. Deus está restaurando. Deus está restaurando
os dons espirituais na sua igreja. Deus está restaurando os ministérios na igreja. Deus vai levantar homens e mulheres dele aqui que vão influenciar as nações em nome de Jesus. Deus vai levantar apóstolos e profetas nesse lugar em nome de Jesus, mestres, pastores, evangelistas em nome de Jesus. Em nome de Jesus chegou o tempo da restauração. Esse é o tempo da restauração, é o tempo que precede a volta dele. Os céus estão segurando ele, mas vai ter uma hora que não vai dar, porque a igreja da restauração é a igreja que coopera com a volta de Jesus. É você essa igreja. Ei, bate na pessoa do lado e fala: é você essa igreja. É você que Deus quer usar para esse tempo. Vai, essa é a hora agora. É você que Deus quer usar para esse tempo. É você que Deus quer, não, que Deus vai usar nesse tempo. Ei, assim diz o Senhor: existe uma unção sobre a tua vida, e essa unção não é falsa, essa unção é verdadeira. É a unção que vem do santo, é a unção que vem do céu, é a unção do Espírito Santo, e essa unção está sobre a tua vida. Essa unção está aqui agora. Essa unção é para você. Pelo amor de Deus, alguém está me entendendo? Adora Ele! Oh! Se é para adorar, adora direito, irmão. Se coloca de pé. Vai bagunçar tudo.